maior que os meus medos, vai, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Oh, maior que os meus medos, do que a minha dor, teu amor por mim, Senhor. Já não quero nada, já não quero nada. Mateus 20, versículo 29 a seguir. Amém? Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recuperaram a vista e puseram a segui-lo. Amém? Quem é da música? Pode continuar solando qualquer coisa que não seja música, que senão eu vou ficar prestando atenção na música. Eu sou muito auditiva, mas você sola qualquer coisa. Gente, essa palavra aqui para nós, refleti, rezei, e especificamente, eu convido você a abrir o seu coração. Há várias coisas que essa palavra nos ensina. Vamos começar um pouquinho refletindo sobre a palavra. Essa palavra, ela se repete em Lucas, ela se repete em Marcos, com mínimos detalhes diferentes, mas se percebe que esse acontecimento ele foi importante, né? Há 3 citações dentro dos evangelhos. E o interessante é que eu percebo que aqueles cegos, eles estavam à beira do caminho, estavam no caminho de Jesus, e Jesus pergunta: eles poderiam pedir uma esmola, sim ou não? O que eles estavam fazendo à beira do caminho? Estavam ali para pedir, de fato, algo. As pessoas naquela época não tinham a facilidade que hoje quem é deficiente visual tem. Então não se tinha trabalho, o trabalho era mais braçal. De fato, tinha que ir para a beira da estrada, para um lugar de movimento, para pedir esmolas. E lá estavam os 2, à beira do caminho de Jesus. Esse é um detalhe. Passavam-se muitas pessoas por ali, e certamente, se a Dona Maria passasse por lá, os 2 cegos deveriam falar: você tem uma moeda? Você tem um dinheiro? Mas eles ouviram falar de Jesus. Jesus poderia ter simplesmente curado sem ter perguntado? Poderia ou não poderia? Ele é Deus, Ele sabe as nossas necessidades, não é verdade? Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Em outras palavras, Jesus pergunta: você quer uma moeda? Você quer ouro? Ou você quer tudo que eu tenho para te dar? E aí os cegos dizem: nós queremos ver, nós queremos enxergar. E esse querer enxergar, eu imagino que deve ter tocado o coração de Jesus, né?
Jesus pergunta, e essa pergunta ela é tão ampla, e Ele sendo Deus, a gente poderia pedir qualquer coisa, não é verdade? Mas a gente entende que aqueles dois cegos estavam em uma situação que não era de conforto. Hoje, tristemente, tem muitas pessoas deficientes que vivem uma situação de acomodação e de conforto e não querem sair daquela prisão, preferem estar ali, do que de fato ir e buscar algo novo. Mas eles não queriam mais estarem naquela condição, porque dizem ao Senhor: nós queremos enxergar. Quantos de nós que estamos aqui, que talvez estejamos nessa situação, a mesma daqueles dois cegos, mas eles fizeram o pedido para a pessoa certa, pediram Jesus, queriam enxergar. E a palavra diz que eles começaram a enxergar instantaneamente e decidiram seguir Jesus. Quem vê Deus de verdade, quem experimenta de estar na presença do Senhor, de verdade o segue. Quem ainda não segue, quem ainda não tem Jesus como centro, é porque ainda não conseguiu ter essa experiência de ver Jesus. E aqueles dois cegos recuperaram a visão e decidiram seguir Jesus. E a palavra diz que eles seguiram. Agora aqui estamos nós, valentes, enfrentaram a chuva, porque lá na minha cidade, quando chove, ninguém aparece na igreja. O pessoal é de açúcar, né? E o Senhor tem uma palavra profética para mim e para você. Qual a cegueira espiritual, emocional, quem sabe física, não sei, qual é a cegueira que hoje o Senhor quer nos curar? E muito mais do que a cegueira, Jesus ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Tem algo interessante nessa palavra que vale a pena a gente refletir. Os dois cegos percebem, há uma multidão, tem muita gente seguindo Jesus. Eles começam a gritar. Quem grita quer o quê? Chamar atenção. Quando você perde a paciência em casa, que você grita com seu marido, com seu filho, ou o marido grita com o resto da casa, você está gritando porque você quer a atenção toda para você. E você acha que se você alterar a voz, se você gritar, você vai ter a atenção que você precisa para aquele momento. Quem grita quer chamar atenção para si. Aqueles dois cegos, de fato, eles queriam chamar a atenção de Jesus e conseguiram, porque a multidão dizia: cala, ó. A multidão tentou a todo tempo silenciar, mas eles persistiram. Eu não sei quanto tempo tem que você reza, ou se é a primeira vez que você reza diante dessa situação que nós vamos rezar daqui a pouco. Mas diante do percurso que você tem a seguir, no caminho que você tem a ir, várias pessoas vão falar uma série de coisas. Vai pedir para você calar, vai pedir para você desistir, vai falar para você que essa situação não tem jeito. Agora cabe a você continuar clamando o nome de Jesus, gritando por Ele, por seu auxílio, ou escutar a multidão. E a pergunta que eu tenho te feito: talvez em algum momento da nossa vida nós escutamos a multidão e nós paramos de pedir. Gente, e isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos que nós precisamos falar, que nós precisamos proclamar, que nós precisamos de fato falar aquilo que nós precisamos. Eu acho que Deus ele é tão lindo. Eu contava ali agora na capela para Lau uma experiência belíssima que eu tive. Minha filha, com 6 anos de idade, eu enfrentei uma dificuldade tremenda com ela. Ela teve uma crise de dermatite atópica. Quem conhece dermatite sabe que é uma doença crônica. E na idade que ela adquiriu a dermatite, só quando você muda de imunidade aos 12 anos de idade que você tem uma melhora e vira uma outra coisa, enfim. E ela sofria muito, a ponto de eu ter que dar banho nela de soro fisiológico gelado.
da geladeira. Os pés dela, ela tinha que ir de pomada, de meia e de sapatilha, não podia nem ver terra. Toda ferida, muito machucada. E no encontro muito profundo que nós fazemos lá na nossa cidade, que se chama Vai ou Racha, ou você vai para as mãos do oleiro ou o pecado te racha, é assim. E lá tem um momento assim muito significativo, de uma experiência muito profunda. E tinha um pessoal fazendo uma experiência de oração numa lama. Ela vira para mim com 6 anos e fala: mãe, eu posso ir? Eu falei: pelo amor de Deus, não vai não, porque não pode nem ver terra. E ela queria ir lá para participar junto com as pessoas. E eu sempre carreguei em todos os lugares que eu fui. E perdi, o evento aconteceu e ela continuou acompanhando. Na segunda-feira eu não consegui levantar. Fui acordada por ela, meio-dia mais ou menos. E ela esticou o braço e falou: mãe, olha para você ver a minha mancha. Eu olhei o braço dela. Ela é morena assim, tipo Walter. E quando a mancha, a cicatriz, a ferida sarava, ficava a mancha branca. E para recuperar a pele demorava muito tempo. Para voltar a tinta demora, né, Walter? E aí eu estiquei o braço, não tinha nada. Estiquei o outro, não tinha nada. Eu falei: mas como assim? Ela virou para mim e falou assim: mãe, você sabe aquela hora que eu te pedi para eu ir na lama? Eu falei: sim. Ela: então, eu te desobedeci, você me desculpa? Eu falei: tá, me conta o resto. Aí ela falou: eu peguei a lama, passei em cima da mancha e falei: Jesus, cura as minhas manchas. Ela falou: mãe, olha só, e ele curou mesmo, vamos lá e passar nas outras, porque a do braço saiu, mas as do corpo continuavam. Eu me lembro que eu segurei na mão dela e eu vi a fé que eu não tinha naquele momento enquanto mãe, porque mãe sabe, né? Mãe tem um coração. Mas naquele momento eu vi a fé que eu tinha depositado ali naquela menina que me desobedeceu para obedecer a Deus e fazer um clamor. Eu segurei firme na mão dela e disse assim: se Jesus curou a mancha do braço, Ele vai curar todas as outras, né? A única cicatriz que ela tem dessa dermatite foi de um pedacinho que ela tirou nas costas e no pé, de 2 biópsias que nós tivemos que fazer, de tão grave que foi o caso dela. E quando a gente diz que a gente precisa falar, quando eu entendi a dor que a minha filha sentia por causa da dermatite, porque ela se sentia olhada diferente na escola, por causa de uma série de coisas, eu entendi o porquê que Deus escutou o grito daquela criança naquele momento. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de falar o que nós temos que falar com a pessoa certa. Às vezes a gente resmunga, a gente não fala nada, e a gente não fala o que a gente deve falar com a pessoa que a gente tem que falar. Eu aprendi isso com a minha filha. Eu aprendi a falar as coisas com Deus. Hoje ela tem 15 anos. É uma moça linda, maravilhosa. E com esse aprender, 16 anos na caminhada, pregando, fazendo uma série de coisas, eu nunca deixei de fazer nada. Tem uma série de problemas de saúde, mas nunca deixei de fazer nada. Domingo passado, pela primeira vez, eu não consegui ir em uma pregação. Fiz uma viagem muito longa. Eu tenho um nódulo na coluna que não pode ser retirado, não tem como ser operado. E eu acabei machucando exatamente esse ponto da coluna. E eu sentia choque no corpo inteiro, qualquer movimento que eu fazia. E eu lá em oração para o pessoal que estava no retiro, mandei 2 pessoas pregar no meu lugar. E fiquei na oração. E quem prega aí, quem sabe que você ficar em casa pela primeira vez, você vê que você não deu conta de fazer o que você tem que fazer. Dá uma dor, né? Eu estava lá rezando, gosto muito de música, eu coloquei a música para rezar. E eu tinha falado com Nossa Senhora, tinha batido um papo legal com ela e falei: Jesus, olha o seguinte, dor na coluna tudo bem, eu já aprendi a suportar, mas choque no corpo eu não dou conta. Você tem que resolver essa situação.
O médico falou que eu tenho que aguentar a dor. Tudo bem, mas dor e choque, eu tenho que te falar, isso aqui eu não dou conta não. O senhor tem que resolver. Meu marido entrou no quarto, ligou num canal católico. Eu estava escutando a música e rezando. De repente estava tendo a entrevista, e a pessoa que estava entrevistando lá e perguntou: então, é de verdade que a coluna vertebral está ligada com todos os pontos do corpo? Eu falei: peraí, Jesus, você está falando ali comigo na televisão? E voltei a atenção para a televisão. Resumo de conversa. Nessa entrevista, Jesus me indicou um especialista que chama quiropraxia, e eu fui fazer uma consulta. Nessa única consulta, nessa única sessão, tem 2 dias, foi segunda-feira a consulta lá, segunda, terça, quarta, hoje é quinta, desde segunda-feira que eu estou sem dor na coluna. Sabe por que eu estou falando isso? A ciência é de Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Deus, ele vai usar médicos, vai usar medicamentos, vai fazer milagres, assim como ele fez com a Isabel, mas é ele quem age. Quando nós somos cegos espiritualmente, a gente acha que a gente vai conseguir as coisas tudo por nossas mãos. Isso é cegueira espiritual. Aquilo que você faz, aquilo que você tem, se você acha que é você quem faz, que é você que consegue, você está cego espiritualmente. Peça a Jesus para cair as escamas dos seus olhos. Se você vê o sofrimento das pessoas e você não se sensibiliza, é uma cegueira emocional. Peça a Jesus para te curar dessa cegueira emocional, porque a palavra diz: Jesus se compadeceu daqueles cegos. Nós precisamos ter compaixão. Eu não assisto jornal, rezo: Senhor, as calamidades do mundo, todo mundo que sofre, eu não dou conta. Eu não dou conta de assistir jornal e assistir notícia ruim e saber que eu não dou conta. Eu não dou. Porque essa cegueira, eu acho que eu já nasci sem ela, acho que eu já nasci sensível, né? Choro por qualquer coisa, assistindo filme eu choro. E aí o que acontece? Ser duro demais, estar presos nessa correria que o mundo nos coloca. Trabalho, 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 trabalho. Trabalho é bom, é importante. O trabalhador, né, ele tem que ser digno do seu salário, amém. Mas existe uma hierarquia nas coisas: Deus, família e trabalho. Quando nós desobedecemos estas ordens, eu vou te dar uma certeza, você não vai falar assim: eu sou feliz, porque a felicidade nada mais é do que um ponto de equilíbrio dentro de nós, é um estado. E para a gente alcançar esse estado de equilíbrio e de felicidade que vem de Deus, a gente precisa obedecer essa ordem: Deus, família, trabalho. E aí vem uma série de coisas que tem importância para você. Mas Deus, ele precisa ser centro. Nós não podemos colocar família no lugar de Deus. Deus, ele precisa estar no lugar dele, porque senão você não vai ter suporte para ajudar a sua família. Se Deus não estiver no lugar dele, você não vai conseguir amar a sua família. Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Ótimo. Então eu não sei qual é a cegueira, eu não sei o que você veio pedir neste grupo de oração especificamente, mas nessa noite nós queremos rezar, e sem medo de abrir a boca e de clamar, porque a palavra diz que os cegos clamaram. Eles podiam ter pedido ouro, prata, resolve o problema, faz uma invenção aí qualquer, mas nós queremos ver. Esse queremos ver, ele é muito aberto, porque é interessante a palavra. Eles não dizem: Senhor, nos cure da cegueira, nós queremos ficar curados. A palavra, ela é aberta, e essa palavra aberta é para falar comigo, com você. Nós queremos ver o que eu e você precisamos de enxergar, que nós não estamos enxergando. O que tem na tua vida, que é a tua responsabilidade, que você está jogando a responsabilidade em Deus, e que você não está vendo que é você que precisa de mudar. Porque, queridos,
No começo da oração, quando eu entrava, vocês estavam orando e estavam falando sobre as bodas de Caná, sim ou não? Sim ou não? Quem estava rezando? Para o milagre acontecer, as talhas tinham que estar cheias. O milagre foi a transformação da água em vinho. Essa água precisa de ser carregada. A gente precisa entender que nós temos a nossa parte. Jesus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer. Ele vai fazer o extraordinário. O ordinário somos nós, é responsabilidade nossa fazer. Então sejamos sinceros com Jesus. E se você não sabe aquilo que você precisa ver, tenha coragem e diga para Ele hoje: Jesus, que eu possa ver aquilo que eu não estou vendo, que eu possa me ver e ver aonde estão os meus erros. E abre o teu coração. Por isso fica de pé agora neste momento. Fecha um pouquinho os seus olhos. Eu te digo, aqueles cegos estavam no lugar certo. Eles estavam no caminho de Jesus, à beira do caminho de Jesus. Você está no lugar certo. Você veio para o lugar certo. Assim como Jesus passava e ele escutavam: olha, Jesus está passando, aquele que curou, aquele que ressuscitou, e ouviram falar. E eles estavam no lugar certo, na hora certa. E eu te digo, esse mesmo Jesus que falou com a minha filha, que falou comigo, Ele fala o tempo inteiro. E a pergunta é: você quer ouvi-lo nesta noite? Ele fala o tempo inteiro. E a pergunta é: você quer ouvi-lo? Silencia o teu coração, fecha os seus olhos. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de fechar os olhos, porque não tem outro lugar para olhar a não ser para dentro de nós quando a gente fecha os olhos. E nesse fechar os olhos, se imagine à beira desse caminho que Jesus passa, porque Ele está aqui, na sua real presença, em espírito e em verdade. E Ele te pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? E nós vamos orar, e você vai abrir o seu coração, e no silêncio do seu coração, retire as máscaras, seja você mesmo. Diga para Ele o que de fato te dói, onde é a sua dor, e diga para Ele o que você precisa. Chama a atenção de Deus como você nunca chamou, sendo verdadeiro, sincero e colocando amor na sua oração. Maior que os meus erros, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Ele é muito maior do que tudo. Fecha os seus olhos, se entrega à oração. Meus medos, do que a minha dor, que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada. My
queres que eu te faça? Que as escamas caiam dos nossos olhos, Senhor. Sara de nós toda cegueira espiritual, toda cegueira emocional, de insensibilidade, de dureza. Que toda corrente de desamor traga agora para o nosso coração desejo e anseio por amor. Tudo que você não foi amado por seus pais, por sua história, deseje amar nesta noite. Deixe o amor do Senhor quebrar toda corrente de desamor. Tudo que você cobra das pessoas, comportamento, amor, atenção, que a escama caia dos seus olhos. O que você tem feito para amar as pessoas que estão ao seu redor, para amar os seus, a começar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, filhos, esposa, amigos, as pessoas que estão mais próximas de você. Ó Espírito Santo, Tu que és o santificador, dai-nos a graça do amor. Santifica em nós toda a frieza, toda a amargura, tudo que a nossa história tem causado em nós, de feridas, e as feridas que nós temos causado nos outros. Vem, Espírito Santo, vem como azeite sobre essas feridas e realiza o que eu preciso, para que de fato eu seja reflexo do amor do Filho, do Pai, o Teu amor, ó doce Espírito. Ore candere sirie, ore candere sirie alabare candere arie, ore candere sirie, ore candere sirie. Jesus toca com a sua mão chagada na área pélvica, na parte baixa de uma mulher. E Jesus toca todo o seu sistema reprodutor, e você sente dores nessa região. E você já fez exames, é claro isso, e não encontram nada. E Jesus está agora tocando, está te curando desta enfermidade traumática. E o Senhor te recorda agora um abuso que você sofreu na infância. Receba o abraço de Jesus agora nesse instante. Deixa o Senhor te envolver no seu amor e devolver para você toda a alegria que te foi roubada. Ore shiri candere alabare, ore candere shiri alabare candere alare, ore candere shiri alabare candere sirie, ore candere shiri alabare candere alare. Ore candere sirie, ore candere sirie alabare candere sirie, ore candere sirie, ore candere sirie alabare candere sirie. Há muitos corações ardendo, sentindo o amor do Senhor, o calor do Senhor. Abrace-se, sinta-se envolver nesse amor. Deixe-se ser amado, amada. Aqueles que veem o Senhor, decide segui-lo. E diferente daquilo que talvez inconscientemente você tenha medo, que é quem segue Jesus não tem tempo para nada, o que Jesus tira tudo. Eu tenho uma palavra profética para te dar. Jesus não nos tira nada, Ele devolve tudo. E Ele devolve desde a dignidade de filho de Deus, porque nós somos príncipes e princesas, filhos do rei. Tudo
aquilo que é para ser teu, Ele te entrega. Nada te é roubado ou tirado, te é devolvido. E aquilo que você perder, se você de fato o segue, é porque te afasta do seu plano maior, que é a tua salvação. E o Senhor que te diz nesta noite: não tenhais medo, não tenhais medo. Receba o abraço do Senhor nesta noite e não tenha medo, porque Ele é um Deus que nos ama muito mais do que nosso pai, do que a nossa mãe. Então imagine esse amor. E nessa entrega, proclame que o amor dele é maior do que os teus medos, é maior do que a tua dor, e proclama isso na tua vida e na tua história. Se você sabe cantar, canta, e que esta canção seja a nossa oração desta noite. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. É o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, maior que os meus medos, do que a minha dor, do que a minha dor, é o teu amor, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, eu já não temo nada. Proclama: eu já não temo nada. Coragem, proclama: eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Proclama o quanto Ele é grande na tua vida e na tua história. Grande, grande, grande é o meu Deus. Maior que eu, Maior que eu. Grande, grande, grande é o meu Deus. Maior que eu. sinta o abraço do Senhor que nos envolve. Abrace você mesmo agora. Sinta esse abraço. Não temas. É a palavra para você. Há 365 vezes a palavra não tenhas medo na Bíblia. E é para você recordar que é para cada dia do seu ano. Não tenhais medo, não temas. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, porque o teu amor é incondicional, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença real e fecunda em nosso meio. Obrigado, Senhor. Graças e louvores a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças e louvores a ti, Senhor. Graças e louvores a ti.